Oi, pessoal. Estamos aqui mais uma vez, né, para mais uma palestrinha, marcando mais um mês, então, nesse nosso ano, né? Muito bom estar aqui de novo. O nosso tema de hoje é como manter a fé em tempos difíceis. Acho que muito apropriado, né? Porque nós estamos vivendo tempos difíceis que a gente não sabe ainda o tempo que vai levar para terminar, né? Mas nós precisamos compreender, então, esse tempo para que ele possa ter um sentido maior nas nossas vidas e na evolução e no progresso do mundo, tá? Como sempre, então, eu vou convidar para que todos nós possamos fechar um pouquinho os olhos, possamos agradecer por todas essas oportunidades que nós estamos recebendo, podemos agradecer a Deus por estarmos aqui neste momento tão importante de evolução do planeta e de evolução individual, que possamos saber aproveitar essa oportunidade. Agradecidos pela chance de conhecer essa doutrina, que nos dá mais capacidade de aceitação, nos dá mais capacidade de compreensão e de seguirmos adiante de forma um pouco mais fácil, porque compreendendo que não estamos sós. Que a paz e a luz do Mestre nos amparem e nos auxiliem hoje e sempre. Que assim seja. Bom, então, para entender como manter a fé em tempos difíceis, primeiro a gente precisa entender o que é fé e como ela se desenvolve, né? Eu vou começar aqui porque esses tempos que a gente está vivendo, eles estão muito relacionados a medos, né, a angústia, a insegurança. Então eu vou trazer um trechinho assim de um pensador chamado Joel Goldsmith, onde ele diz que a capacidade de afastar-se do medo está em proporção direta com a sua fé. Então aí a gente já vê, né, o quanto é importante nos tempos de hoje a gente fortalecer a nossa fé, porque é ela que vai nos respaldar para que a gente não entre no medo, mas entre nas oportunidades que a vida está nos trazendo, tá? Então, vamos lá. O que é fé? Fé, então, é a confiança que se tem na realização de alguma coisa, de algo, né? É uma certeza de se atingir um determinado fim. É a confiança para aqueles que já têm a bênção de acreditar na sabedoria divina, de saber que tudo está certo, né? Confiar. Isso é ter fé. A fé ela é uma coisa instintiva, ela nasce já dentro de cada um de nós quando nós somos lá criados, né? Mas ela está ali ainda embrionária, ou seja, ainda não foi desenvolvida. Então aí também já vem a ideia e a compreensão de que a fé ela não é uma coisa estática, ela é para ser aprimorada, ela é para ser desenvolvida, ela é para ser, vamos dizer assim, fortalecida dentro de nós. Ela já está lá como um princípio, mas ela precisa ser desenvolvida, tá? E então aí a gente já entende que tem aquela fé que lá no iniciozinho é embrionária, ou seja, ela está muito pequenininha, ainda precisa de experiências para que ela comece a ir se desenvolvendo e comece, através dessas experiências, e sendo comprovada e a pessoa possa realmente acreditar nas coisas, mesmo sem estar enxergando elas acontecendo, né? E também já nos traz a ideia de quanto mais evoluído ser, né, mais aprimorada ela vai estar, né? Por isso, vamos dizer assim, que Jesus, que foi o ser mais evoluído que a gente teve aqui nesse planeta, tinha uma fé que transportava montanhas, né? E nós ainda estamos vacilantes, mas a caminho de desenvolver essa fé, porque ele diz que nós poderíamos tudo o que ele fazia e muito mais, né? Nos dando essa ideia sempre da evolução e do progresso. Então, também vamos chegar um dia em que vamos ter essa fé que transporta montanhas. E ele falou mais, né? Que se nós tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, que é bem pequenininho, né?
nós seríamos capazes de dizer para a montanha, te transporta daí para lá, e ela se transportaria. Só que nós temos que entender, e hoje em dia já sabemos disso, que a montanha não é a montanha física, né? Mas é a montanha que representa os nossos problemas, as nossas dificuldades, a nossa vaidade, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, ou seja, as coisas que nós precisamos vencer em nós mesmos, né? E é isso que vai nos auxiliar a transportar essas montanhas, ou seja, tirar essas dificuldades, é ter fé de que nós vamos conseguir, né? E lembrando sempre aquela coisinha que a gente sempre diz, somos filhos de Deus. E Deus é amor, então nós também somos amor. E se nós somos filhos de Deus, Deus está dentro de nós. E nós, então, temos toda essa capacidade de nos desenvolver, né? E de melhorar e de avançar rumo a essa fé, então, de transportar montanhas, né? O desenvolvimento, como todo desenvolvimento, ele não se dá como um passe de mágica, né? Não é, hoje eu acordei e tenho uma fé inquebrantável. Não, ele é lento e progressivo, como todo aprendizado, né? Nós, quando vamos para a escola, lá no primeiro dia do primário, do primeiro ano primário, nós não chegamos em casa com todo o conhecimento já, não é? Não, nós vamos devagarinho passando pelas várias séries, saímos, nossa, entreguei minha idade, né? Saímos do primário. Então, assim, vamos evoluindo até que a gente alcance a faculdade, até que a gente alcance a pós-graduação, né? Até que nós viremos doutores. E é assim também com a fé. Um dia nós vamos ser doutores cheios de fé, mas estamos ainda, não sei se entramos já no primário, né? No primeiro ano. Acho que a gente ainda está lá, não sei se no maternal talvez, mas felizmente já estamos nos dando conta e começando a avançar nesse nosso aprendizado, né? E essas experiências reencarnatórias, então, que nós vamos tendo, elas são exatamente os anos letivos que a gente vai tendo para nos ajudar a fortalecer essa fé e alcançarmos os aprendizados que a gente precisa ter. Então, primeiro de tudo, nós temos que acreditar que nós somos seres em evolução, termos fé de que nós vamos nos transformar nesses seres de luz e de amor que nós somos, mas estamos ainda desenvolvendo, né? A experiência, ela nos serve para isso. Numa primeira vez a gente vai fazer com desconfiança, vai fazer achando que não vai dar certo, mas dá certo aí, né? E aí a gente fica, opa, deu certo. Aí a próxima vez a gente já vai com um pouquinho mais de confiança, já vai acreditando um pouquinho mais. E aí vai fortalecendo a fé exatamente dessa forma, né? A fé, para ela ser sincera, para ela ser verdadeira, vamos dizer assim, ela tem que ser uma fé calma, uma fé que sabe esperar, uma fé que compreende, uma fé que confia, né? Ela nos traz humildade, porque ela nos dá essa consciência, vamos dizer assim, de que não depende só de nós. Depende da nossa vontade, depende do nosso esforço, mas nós vamos ter auxílio também dessa divindade, né? Desse ser superior. Ela faz parte, então, essa fé, quando ela é sincera e verdadeira, da confiança que nós temos em Deus ou nessa energia maior, tá? Mas nós ainda estamos no ponto, a grande maioria de nós, ao menos, da fé vacilante. O que é a fé vacilante? É a fé que ainda se sente frágil, né? Que nos mostra as nossas fraquezas. E aí, como normalmente nós não queremos ser fracos, o que a gente faz? A gente reage com violência, né? A gente tenta impor as nossas crenças ao outro, né? A gente subjuga. Por quê? Porque nós não temos a certeza, então nós precisamos, para fortalecer as nossas crenças, forçar o outro também a acreditar nelas, para
provar para nós mesmos que elas são verdadeiras. Mas isso não é a verdadeira fé. Isso é a fé vacilante, porque a fé verdadeira, ela é aquela que é ao longo dos tempos, que não se modifica, não é? E que é forte o suficiente para fazer com que a pessoa, vamos dizer assim, enfrente qualquer dificuldade. Se nós formos olhar lá os cristãos que entravam no circo, né, eles tinham realmente essa fé inquebrantável, a fé que não duvidava, porque eles entravam sabendo que eles iam enfrentar as feras, iam enfrentar as chamas, né? Mas entravam com coragem porque eles confiavam, eles tinham uma certeza desse amparo do ser superior de Deus, né? Então eles não tinham medo daquilo, venciam o medo, como a gente disse lá no início, através da fé, né? Porque eles sabiam que essas experiências aqui eram experiências transitórias, enquanto, vamos dizer, a fé mostrava para eles que existia muito mais do que isso, né? Aí a gente vai ver que a fé, ela também ainda se subdivide em fé em si mesmo, que é uma fé importante, a gente confiar na gente, confiar nas nossas capacidades, confiar de que nós vamos vencer, é importantíssimo, né? Mas quando ela está baseada só no acreditar em nós mesmos, ela normalmente nos leva às questões só materiais, né? Existe um livro chamado O Segredo, né, que fala da força do pensamento positivo, de nós acreditarmos em nós mesmos, que quando nós acreditamos em nós mesmos, nós conseguimos qualquer coisa, compramos casa, apartamento, carro, ou seja, nos dá a ideia das coisas materiais que nós podemos adquirir, né? Essa fé é importante, tem muitas pessoas que têm só essa fé em si mesmos e conseguem grandes coisas aqui no material. Mas nós já sabemos que a nossa vida não é só essa. Então nós não queremos ter uma fé que nos prepare para essa nossa outra vida, que é a verdadeira. Então a gente precisa ter a fé que ela é em Deus também. Fé em si mesmo. Porque quando nós temos fé em nós sabemos que nós precisamos monopolizar dentro de nós a nossa vontade, né, a nossa capacidade de ação e colocar, então, a ação para que as coisas se concretizem. Mas fé em Deus para saber que nós estamos indo no caminho certo, estamos amparados e não estamos sozinhos, né? Essa fé, o que ela nos dá? Nos dá perseverança, nos dá força, nos dá coragem, nos dá recursos para que a gente possa vencer os obstáculos, né? E isso aí, vamos dizer assim, é ensinado em muitas coisas. Trazido em muitas religiões, em muitas crenças que as pessoas têm, né? O acreditar em si mesmos, mas acreditar nessa força maior, que é o que vai sustentar nos momentos de dificuldade, né? Aí, assim, Jesus já disse lá, né, que a fé cega, ou melhor, desculpa, trazendo aqui, a fé cega, ela vai nos trazer dogmas, né? Vai nos trazer fanatismos. E é isso que a gente viu. Todas as religiões que conduziram a uma fé cega, tu tem que acreditar nisso e pronto, e sem fazer com que a pessoa desenvolvesse uma compreensão do porquê, trouxe as pessoas para o fanatismo e levou a muitas brigas, exatamente porque não conseguiram compreender que cada uma tem uma partezinha da verdade, que todas as coisas são importantes. E até hoje a gente vê cristãos brigando com muçulmanos, né? Vimos lá católicos contra protestantes. Então, em nome de Jesus, que veio nos ensinar sobre amor, né? As cruzadas, nós vimos o quê? As pessoas se matando, sendo exatamente ao contrário, porque diziam que estavam defendendo a sua fé, mas não era uma fé real e verdadeira, uma fé cega, ou seja, que não pensou sobre as coisas.
Porque quando nós paramos para pensar, jamais Deus, que é amor, Jesus, que veio nos ensinar sobre esse amor, iria se contradizer, fazendo com que irmãos brigassem contra irmãos, né? Então, já por aí, quando a gente para pensar, perde o sentido, né? Por isso que a fé, ela tem, dentro dessa evolução dela, que sair dessa cegueira e passar para uma fé raciocinada, que foi o que Allan Kardec veio nos auxiliar a fazer, né? A pensar sobre como as coisas estão se processando, né? Então, a fé verdadeira é aquela que ela é capaz de descartar 1000 verdades para não assumir uma mentira, que é capaz de pensar exatamente sobre isso. Isto está segundo as leis de Deus, ou seja, segundo as leis do amor, porque Deus é amor, né? Ou não. Se não está segundo as leis do amor, isto não é de Deus, né? Fica bem claro. Então, começa a gente ter essa noção. Então, assim, para crer, para a gente ter fé, não basta a gente ver as coisas, né? Porque muitas pessoas, a gente sabe que as coisas estão se apresentando aí e muitas pessoas não conseguem enxergar, não têm os olhos de ver, né? Como já foi dito. E negam, então, coisas que para a gente estão muito claras, né? Mas elas ainda não conseguem, porque ainda não chegaram nesse ponto. Estão vendo, mas não creem, né? Então, para crer, a gente precisa começar a compreender as coisas. E para compreender, a gente precisa começar a estudar e a pensar sobre as coisas, né? Por isso que dentro da nossa doutrina o estudo é extremamente estimulado, porque é através dele que a gente vai começar a pensar e raciocinar sobre as questões, né? Temos aí a fé religiosa, que poderia parecer, a fé religiosa é aquela que leva a Deus, né? Mas é que nós aqui, enquanto homens, nós ainda deturpamos muito as coisas de Deus dentro da nossa visão pequena, né? Ainda trazemos para as nossas necessidades ou para as nossas vontades. Ainda não compreendemos, vamos dizer aqui sim, que o poder dessa fé, o poder do amor, ele é muito maior do que esse poder temporal aqui, né? E trazemos para a coisa do poder material. E aí essas crenças, elas se enchem da fé religiosa, normalmente se enchem de dogmas, ou seja, eu faço uma série de regras e digo que só aquelas ali estão corretas. E é como a gente comentou, né? Aí cada um puxa o dogma para o seu lado. E isso aí criam as diversas diferenças religiosas. E não existe uma religião melhor do que a outra. Existe a religiosidade, porque a religiosidade é o que nos liga a Deus dentro de nós mesmos, né? E é isso é que nós precisamos, ter essa religiosidade, tá? Comprovando isso, né? Os cientistas, normalmente, eles precisam ver para crer, precisam de comprovações materiais de que as coisas funcionam, né? Mas aí vem lá Einstein e nos diz o seguinte: se você não consegue explicar algo de forma simples, você não compreendeu suficientemente bem, né? E a fé, ela deveria ser simples, mas nós ainda não conseguimos compreendê-la bem. Por isso que a gente precisa das comprovações. Só que as comprovações, elas estão chegando aí, né? A ciência está precisando se render para uma coisa que ela não enxerga, que é o poder da fé. Quantas pessoas com uma mesma doença, né? Aquelas que têm fé, que acreditam, monopolizam dentro delas uma energia diferente que levam elas a trazer essa energia de cura. E às vezes elas tinham um prognóstico pior até do que outras que não conseguem a cura porque não tiveram fé, não acreditaram, não conseguiram naquilo que elas não podiam colocar no poder divino, né? Então, assim, a gente
começa a ver que a própria ciência está começando a ter que se render a essa comprovação não vista, né? Com os olhos, vamos dizer assim, não palpável, mas que o exemplo, a experiência está mostrando que existe, que é real, né? A fé, para ela chegar a ser inabalável, ou seja, para que a gente realmente não perca, é como a gente disse, né? Ela tem que encarar de frente a razão. E, vamos dizer assim, que isso aí seja em todas as épocas da humanidade, que ela não mude, porque isso é divino. Tudo que muda é do mundo. Aquilo que é de Deus não muda, é harmônico, né? Consegue prosseguir sempre, né? Então aqui a gente já viu mais ou menos o que é fé e de que forma que ela pode existir e se desenvolver. Então o nosso tema agora nós vamos entrar nele, né? É como manter a fé em tempos difíceis. Então a primeira coisa que a gente precisa é exatamente isso, ir trabalhando essa fé nos tempos fáceis, né? Para torná-la ativa, ou seja, para que a gente possa, nos momentos difíceis, já ter a certeza de que ela existe, né? Que a gente tenha aí nos trazendo, a fé nos traz a esperança e a caridade. E se a gente olhar esse momento que a gente está vivendo, o que a gente está vendo, não é? É o momento de nos trazer um crescimento da nossa fé ativa, né? Porque nós estamos precisando trabalhar a esperança de dias melhores, de que as coisas vão se normalizar, no sentido assim, normalizar que a gente diz, é no sentido da gente poder voltar àquela convivência onde a gente abraça, onde pode estar junto, onde a gente convive, né? Mas está trazendo muito da caridade que estava esquecida, né? As pessoas estão se voltando para olhar para o outro dentro das suas dificuldades, né? Então, é isso. Está nos dando a oportunidade de fazer com que a nossa fé ativa, que se coloca na ação, aumente, né? Então, pequenas coisinhas assim para fazer com que a gente tenha, então, fé nesses tempos difíceis, né? Jesus nos falou lá, ó, homens de pouca fé, por isso não realizam milagres, né? E se nós lembrarmos de Pedro caminhando sobre as águas, exatamente isso. Enquanto ele tinha só a confiança nele mesmo, o que aconteceu? Ele afundou, né? Ele precisou compreender que ele tinha que confiar nele, mas ele tinha que confiar nessa força maior também que estava dizendo para ele, tu pode. E aí uniu a vontade com a fé e ele caminhou sobre as águas, né? A gente pode ter duas formas de viver a vida. Uma forma é acreditar que não existem milagres, ou seja, tudo se torna muito pesado porque depende só de nós, né? E a outra forma é acreditar que todas as coisas na nossa vida são milagres, ou seja, estão orquestradas também por um poder maior, né? Essa fé ela é mais leve, a gente divide, nós não precisamos contar só conosco, nós contamos conosco com esse poder maior, né? Saber que a felicidade não se resume à ausência de problemas, isso é extremamente importante, porque a gente acha que felicidade é tudo perfeito, né? Não, felicidade não é ausência de problema, a felicidade é a capacidade que a gente tem de lidar com eles. E essa capacidade de lidar com os problemas, ela tem que ter junto a fé de que nós vamos conseguir vencê-los, né? Então, quando a gente enxergar uma situação, primeiro de tudo, não vamos pensar que ele é um problema, porque problema é uma coisa difícil para a gente resolver. Mas vamos pensar que ele é uma oportunidade de aprendizado. Aí já se torna tudo mais fácil, porque nos abre um leque diante da vida de ação de coisas boas, de buscarmos o novo, porque quando a gente não se permite errar, a gente não busca o novo. Nós temos que perder esse medo. Pensar em erro não é legal,
porque não existem erros, existem experiências. Quando nós começamos a pensar assim, a gente se permite novas oportunidades, e aí é que a gente aprende e sai do lugar, né? E vai comprovando que as coisas podem funcionar, né? Ter a certeza de que o impossível, ele não existe, né? Ele só existe enquanto a gente não duvida dele e não prova o contrário, de que é possível, né? A ideia desses pacientes doentes que a gente já falou lá. Quantos recebem, né? Assim, olha, essa tua doença é incurável, etc. Tem até um exemplo muito bom do Dr. Eduard Bach, dos florais de Bach, né? Ele recebeu um prognóstico dentro de uma doença que ele tinha, de que ele teria 6 meses de vida. E ele tinha uma vida muito atribulada, ele era um cientista, né? E aí quando ele pensou, pô, eu tenho só 6 meses de vida, o que eu vou fazer? Bom, eu agora então vou viver uma vida mais feliz. Eu gosto do campo, vou me mudar para o campo com a minha família, gosto de botânica, vou estudar as plantas, né? Vou ter uma vida mais tranquila. E foi o que ele fez. Gente, e aqueles 6 meses de vida se transformaram em mais 20 anos que ele viveu desenvolvendo, né, esse conhecimento pelas plantas e criando um método novo, que são os florais, que auxiliam tantas pessoas no lado, vamos dizer, emocional delas. Então, ele levou, através da fé, numa vida nova, né? E do colocar a sua ação em uma atividade de auxílio ao outro e de aprendizado para si mesmo, venceu aquilo que era a doença. Então, olha só, a fé ela precisa ser ativa. Se ele tivesse ficado lá, ah, meu Deus, agora eu vou morrer, ia morrer mesmo, né? Ou se ficasse lá pensando, ah, meu Deus, eu quero que aconteça um milagre, que Deus traga esse milagre, ia morrer também. Porque a fé ela precisa ser ativa, tem que ter as duas situações, né? É a historinha do fazendeiro aquele, que ele tinha uma fazenda maravilhosa e linda. Aí passou um viajante na estrada e ele estava ali próximo à cerca e o viajante disse para ele, mas que linda fazenda Deus lhe deu. Ele disse, agradeço a Deus todos os dias por essa bênção. Mas precisa ver como isso aqui estava enquanto era só de Deus. Então, o que ele mostra com isso? Nós temos que ter a fé de que nós recebemos as oportunidades, mas nós precisamos fazer o nosso esforço para que as coisas se transformem em uma fazenda linda, né? A fé, ela então, como nós estamos vendo, precisa ser ativa, né? E não passiva. Se o fazendeiro tivesse deixado só daquele jeito, esperando um milagre de que se transformasse, não ia se transformar, né? A fé, então, ela é a base, ela é o começo para toda a nossa regeneração, né? Ela, então, vamos dizer assim, a gente tem que saber, tem que compreender para a gente ter fé, amar a Deus, mas sabendo o porquê que a gente está fazendo isso. Acreditar nas promessas dele, acreditar nos milagres, né? Mas sabendo o porquê disso, é a fé raciocinada. Seguir os conselhos, mas vendo sempre o fim e os meios que nos são apontados. Isso é extremamente importante. Ver se isso realmente é coerente com o aprendizado que aquela situação nos trouxe, né? Esperar sem desistir, ter perseverança. Milagres são obras da fé, então vamos realizá-los com coragem. Quando a gente se convence, então, dessa força interior que nós temos, né, a nossa fé se transforma, ela se torna em força, ela se torna em poder de operar esses milagres, então, tá? Com consciência, então, das nossas potencialidades, ou seja, das nossas faculdades para isso, tá? Precisamos estar atentos para ver os sinais
que Deus coloca na nossa vida para falar, né? Para fortalecer a nossa fé. A gente precisa estar ligado, então, no nosso momento presente, precisa estar ligado com as coisas que estão nos acontecendo para entender, então, a linguagem que ele está desenvolvendo, né? E essa linguagem, ela nos vem através do quê? De uma palavra de alguma pessoa, que pode ser amiga ou não, né? Às vezes, da gente estar na natureza, ouvir o canto de um pássaro, olhar uma flor e parece que aquilo toca o nosso coração, né? E isso aí está falando com a nossa alma. E aí, naquele momento, a gente pode fortalecer a nossa fé. A gente pode olhar o sol, as estrelas, todo esse potencial da natureza e das coisas que estão à nossa volta, nos mostrando que está tudo certo, está tudo no lugar, né? E que tudo vai ficar no lugar, para que a gente então possa fazer com que a nossa fé se torne plena, se torne forte, se torne verdadeira, capaz de conquistar o mundo, de realizar o mundo nosso, interior, tá? E capaz de realizar esse milagre das transformações de todas aquelas coisas que a gente diz, de vaidade, orgulho, egoísmo, em potenciais de luz e de amor, tá? A fé, ela pulsa em todos os lugares. No mineral, ela é a renovação, a mudança, o sair da pedra bruta para se transformar na pedra preciosa, né? O vegetal, ela tem um fototropismo, ou seja, ela rompe a terra e busca o sol. Isso é a fé. Da sementinha, de que ela vai ter a força para abrir, romper a terra e ir em busca do sol, tá? Os animais, eles têm as migrações, né? O retorno ao lar. E o que é que a gente faz a cada nossa experiência aqui? A gente migra para cá, tem um período de experiência e depois migra de volta ao nosso lar verdadeiro, esperando que a gente tenha conseguido aproveitar a experiência e melhorar um pouquinho, né? Os selvagens, eles têm lá dentro dele o rudimento da fé, de um ser supremo, de alguma coisa fora, né? Eles reconhecem isso muitas vezes através dos fenômenos da natureza. Então, assim, ó, ter fé é escutar e perceber verdadeiras intenções da ação divina em nós. E, acima de tudo, é o discernimento de que tudo está absolutamente certo. Não existe nada fora do lugar, tá? As nossas imperfeições, as coisas imperfeitas que estão à nossa volta, esse momento que a gente está vivendo, que está nos parecendo tão imperfeito, né? Na realidade, são lições que a gente não aprendeu ainda e precisa desenvolver e aprender melhor, né? São formas de nos levar a um local melhor, a buscarmos os nossos conhecimentos, a desenvolvermos as nossas faculdades, né? Então, ter fé em Deus é reconhecer que a natureza garante a nossa evolução, mesmo quando tudo parece ruir à nossa volta, que tudo sempre é ganho, ainda que no momento não consigamos entender com clareza e nitidez este ganho. Mas é ganho. Deus é amor, Deus é Pai, né? Deus é luz e é para isso que Ele está nos conduzindo. Muitas vezes a gente não consegue entender esse amor, então vai pela estrada da dor para despertar para o amor, não é? E é isso. As dificuldades, então, é a vida dando caminhos para que a gente possa chegar aonde estão os nossos reais anseios de progresso, né? De felicidade e de bem maior. Gente, até me estendi um pouquinho, mas tudo isso é para a gente pensar sobre fé e compreender, então, que precisamos manter a nossa fé ativa e que é dessa forma que a gente vai fazer com que ela persista e continue nos momentos difíceis e lembrar de estar sempre fortalecendo, né? Que depois que passar o momento difícil, a gente não esqueça dela e continue desenvolvendo, para quando vier um outro momento difícil, porque a vida são ciclos, né?
nós já estejamos num outro patamar, já estejamos nos sentindo mais fortes ainda, tá? Então, o recadinho de hoje era esse. Vou convidar então a todos para que a gente possa agradecer por essa oportunidade que aqui nós tivemos, de estudar um pouquinho mais, de refletir, de pensar de forma raciocinada sobre todas essas bênçãos que nós recebemos, que nós possamos fortalecer a nossa fé em Deus, fortalecer a nossa fé na nossa capacidade de desenvolvimento e progresso, nos ligarmos verdadeiramente à natureza e a todos os seres nela, lembrarmos de orar, lembrarmos de levar os nossos pensamentos de luz por aqueles que ainda não tiveram essa bênção de desenvolver a crença no seu coração, ainda não conseguiram compreender Deus, ainda não conseguiram senti-lo e que por isso se encontram mais desesperançados, mais assustados, com medo, que eles possam receber, mesmo sem acreditar, essas energias de luz e que no momento propício, essa semente, no seu tropismo, possa buscar o sol que é Deus. Muito obrigado, meu Deus, por todas essas oportunidades. Muito obrigado por já estarmos abrindo as nossas sementinhas. Que nós tenhamos força, coragem para buscar a Tua luz. Desenvolver essa luz que somos, desenvolver essa luz que está dentro de nós, para ampliá-la, fortalecê-la e, juntando a todos, auxiliar no desenvolvimento do mundo e auxiliar na evolução e no progresso deste nosso planeta. Que a Tua paz esteja com todos. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Que assim seja. Bom, até o próximo mês, né? Agradecendo mais uma vez pelo carinho de vocês e pelo estarem aqui conosco, tá bom? Obrigado, então. Tchau.